dia. Bom dia. Amém? Como que é a marcha nesse sentido? Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade aos estudos sobre escatologia. E hoje nós vamos estar falando especificamente sobre os aspectos do juízo final. O que eu gostaria que nós pensássemos é que o juízo final é um decreto de Deus. É algo que Deus decretou e irá acontecer. Mas eu gostaria que nós pensássemos, por que Deus deixa eu saber dessas coisas? De coisas futuras que Ele tentou revelar para nós na sua palavra. Tem coisas no futuro que nós não sabemos, porque Deus não revelou a nós. Mas um exemplo disso é daqui uma hora o que irá acontecer. Deus não revelou. O que irá acontecer amanhã, o que irá acontecer até o final da semana. Isso Deus não revelou a nós, mas sobre o juízo final e outros aspectos, como a volta de Cristo, que também são decretos de Deus tentou revelar a nós. Então, eu gostaria que você parasse para pensar nisso antes de nós começarmos a aula. Pensar o que Deus quer que eu saiba dessas coisas. E a resposta que cabe a essa questão seria que, se isso for revelado através da palavra de Deus, e a palavra de Deus serve para que eu possa ter uma vida de acordo com a vontade dele, logo, o saber disso também deve trazer implicações no meu modo de vida, no meu modo de vida hoje. Então, como o pastor já tem falado também, nos primeiros estudos, esse estudo sobre escatologia é olhar para frente, baseado nas coisas do passado, para que hoje haja transformação na minha vida. Então, vamos olhar para frente. Olhar para frente, no caso, é o juízo final, com base no passado, em que a palavra de Deus tem nos passado, para que a nossa mente seja transformada hoje. Bem, eu pedi para o Serginho, então, para que Deus possa estar falando aos nossos corações. Oremos. Pai maravilhoso, nosso amor, nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo esse privilégio de ouvirmos a Tua Santa Palavra, que será ministrada agora pelos céus, Senhor. Dá-nos o entendimento necessário, sabedoria, discernimento, Senhor, para que possamos levar isso e usar isso em nossas vidas. Agradecemos por Teu amor, por misericórdia sobre nossas vidas, reconhecendo a nossa obediência. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus, que na oração que eu oro e agradeço. Então, somos sobre juízo, mas, de certa forma, as pessoas já são julgadas aqui pelo fato da resposta delas a Cristo. De forma, se elas aceitam a Cristo ou não. Alguém abre para mim em João 3,18. João 3,18. Pode ler, quem achar. Então, aqui nessa vida, aquele que não crê no nome do Filho de Deus permanece debaixo da ira de Deus. Então, de certa forma, nós pensamos, para que serviria então o juízo final? Sendo que aquelas pessoas que não pertencem a Deus continuam mortas com seus delitos e pecados e permanecem. Vou pegar uns desenhos do pastor. E permanecem debaixo da ira de Deus. Então, aqui neste mundo onde vivemos, após o pecado ter entrado, essas pessoas ainda são consideradas mortas para Deus. Então, de certa forma, há um julgamento já aqui. E talvez para quem pense que talvez não haja necessidade do juízo final, porque as pessoas, ao morrerem, desde quando o mundo foi criado, algumas pessoas já morreram. Umas com Cristo, outras sem Cristo. Elas já sabem qual é o destino delas. Umas, aquelas que estão em Cristo, vão direto para Ele, o corpo volta ao pó,
a alma vai para Deus. Aqueles que permanecem embaixo da ira de Deus, o corpo vai ao pó, a alma vai para Deus também, mas em lugar de ira de Deus, de tormentos. Eu não posso nem imaginar o que seria viver embaixo da ira de Deus. Mas aqui nesse mundo ainda, talvez nós pensamos em ira somente em um lugar de sofrimento, de Deus vai derramar dele toda a sua cólera. Mas aqui as pessoas já estão sendo punidas por isso, simplesmente pelo fato de não serem consideradas por Deus como mortos nos seus delitos e pecados, sem vida, mortos para Deus. E o que é mais triste é que elas vivem sem poder amar o Senhor. E não tem nada melhor nessa vida do que poder desfrutar do Senhor e gozar dele para sempre. Até no símbolo de fé, a pergunta do pré-catecismo é: qual o fim principal do homem? É desfrutar de Deus, é gozar de Deus para sempre. Isso é maravilhoso. E talvez a gente pense somente em dor, em viver sofrendo, mas isso é uma grande punição. Não poder amar o Senhor. As pessoas que não conhecem a Deus, que vivem embaixo da ira dele, podem desfrutar de tudo dessa vida. De coisas aparentemente boas para nós também, como uma boa vida financeira, saúde, tantas outras coisas que essa vida pode dar. Mas o melhor, o essencial da vida, não tem acesso a Deus, vivem ainda separadas dele. Então, de certa forma, algumas pessoas podem pensar que não há necessidade no juízo final por causa disso, né? E talvez o que pode... Está sendo rápido demais, está falando, não? Pode se manifestar a ideia, assim, não é também convidar, não quero ser anarquista, mas pode participar, fica à vontade, tá bom? Então, às vezes a ideia das pessoas sobre o juízo final é que o juízo final aconteceria somente para determinar o fim das pessoas. Então, como algumas pessoas morrem em Cristo e vão para Deus e as outras morrem e vão para um lugar de tormentos, então tem que ser necessário que elas já sabem qual é o destino delas. Então, serviria somente para as pessoas que ainda estão vivas. Mas pensar assim é uma ideia errada do juízo, porque a ideia do juízo não é determinar o destino das pessoas, mas sim a revelação, a publicação das coisas que aconteceram, no qual o Senhor do universo estará julgando todas as coisas, mas mostrando a soberania dele sobre todos, mostrando o domínio dele sobre todos os povos, não somente o destinar as pessoas, ou para a punição, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna, mas sim o que é importante no juízo final é a glória de Deus, a soberania dele. E talvez algumas pessoas possam ter a ideia de trazer o tribunal de Deus comparado ao tribunal humano, no qual o que a gente aprende sobre um tribunal humano? Existe um juiz e existe um réu. O que acontece? O juiz julga. E ele julga baseado por quê? Vocês podem falar. Essa parte vocês falam. Por quê? Nas provas, investigações, nas leis. Se baseia numa investigação, né, para condenar uma pessoa. Os fatos levantam fatos para ver se aquela pessoa será condenada ou não. Mas seria errado comparar um tribunal humano com um tribunal do grande juiz. Porque o grande juiz é onisciente e sabe de todas as coisas. Não é necessário que ele precise levantar fatos para poder... Ele sabe exatamente o caráter histórico daquela pessoa que estará diante do seu tribunal. Sabe todas as coisas. Não precisa que alguém levante provas para defender. Será que eu condeno ou será que eu não condeno? Isso já foi determinado.
isso foi determinado, a gente pode ver o versículo que fala sobre isso, em Efésios 1, 4 e 5. Alguém abre para mim, por favor? Efésios 1, 4 e 5. Assim como o escolheram nele, por para ser cristãos e perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para ser, para a adoção dos filhos, por meio de Cristo, esse passo da sua vontade. Então, já foi determinado antes da fundação do mundo que acontecerá conosco. Antes que houvesse a nossa vida aqui, Deus já nos escolheu para Ele, aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, o juízo final não é o objetivo do juízo final não tem como objetivo determinar para onde as pessoas vão, porque isso já está estabelecido antes da fundação do mundo. E como eu disse, então, sobre essa primeira parte, o objetivo do juízo final é a revelação das coisas que aconteceram. Deus vai revelar todas as coisas que fizermos, será colocadas diante de Deus. E essas coisas são reveladas. Até mesmo aquelas pessoas que já morreram, talvez a gente fale, essa Cristo foi por inferno, né? Geralmente a gente pensa dessa forma. Mas a gente pode pensar em várias coisas sobre aquela pessoa. Ou se aquela pessoa vinha para a igreja, e foi para Deus. Nós deduzimos as coisas, mas nós não sabemos. Nesse dia, Deus irá revelar todas as coisas. Quem pertence a Ele, quem não pertence a Ele. E de fato, então, haverá sim um juízo final. Vamos ler Apocalipse 20, 12 e 13. Fica a chave para mim, por favor. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, até os mortos estarão presentes no dia do juízo, porque eles que já sabem onde estão, estarão também perante o juízo de Deus. Todos devem comparecer ao dia do juízo. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o que vocês pensam a respeito disso? Vocês fiquem à vontade. Quer falar? 12, 13. Deu o mar dos mortos e nele estava. A morte e o além entregaram os mortos no desafio e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, as pessoas que morreram no mar, que ninguém achou os corpos, as pessoas que já morreram, além da família que vai trazer. Então, todas as pessoas que já morreram e as pessoas que estarão vivas estarão perante o tribunal de Deus. Uma coisa interessante também, já que nós estamos no tribunal e iremos no tribunal, é saber então quem é o juiz do tribunal. Talvez temos algumas pessoas têm ideia, talvez seja Deus Pai que irá julgar todas as coisas. Mas a Bíblia mostra para nós que quem será o juiz no grande dia, o dia do Senhor, será o próprio Cristo. E é mais apropriado que seja o próprio Cristo, porque foi Ele quem se encarnou. Ele é o objetivo de todas as coisas. Ele é o que muda, transforma a história. É por meio dele que temos acesso a Deus. Ele que morreu e ressuscitou e nos traz para perto de Deus. Ele é o meio pelo qual Deus muda todas as coisas. Então, aqui nesse caso, como juiz.
isso. Então, assim, eu entendi. Hoje, até mesmo no versículo 1 João, né? Sim, assim, juntar o Pai. Né? Assim, 1 João fala, eu acho que é 1 João 2, que fala: se todavia não pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Mas ele é o nosso advogado, vamos supor, hoje, você comete algum delito, alguma coisa que desagrada a Deus. É como se Jesus olhasse para o Pai e falasse: Pai, eu paguei todo o preço. Então, nesse sentido, porque através dele, assim, por exemplo, nós quando pecamos, estamos condenados a embaixo da ira de Deus. No sentido que Deus, ele é justo, e ele é justo porque ele pune o pecado. Então Deus não deixa de punir o pecado. Alguém vai pagar o preço por isso. E não foi eu, os nós. A ira de Deus cai em Cristo, como se Cristo fosse um para-raio para nós. Deus é justo. E o que ele é justo? Ele cumpre a justiça dele. E a justiça dele é mandar todo mundo no lago de fogo. Mandar todo mundo viver embaixo da sua ira. E ele manda. Mas eu acho que o nosso maior pecado é você querer ver a justiça hoje, no dia de hoje, e não esperar somente o dia do juízo. Porque é muito difícil para a gente andar no caminho correto, ou então está tentando andar no caminho correto, e toda hora nós tropeçamos, pedimos misericórdia, nos arrependemos e a vida segue. Só que se você olhar para o lado, do outro lado, quem está debaixo da ira, ele está prosperando, ele está levando, ele só não tem aquilo que você acabou de dizer, que é a plenitude de estar com Deus, mas ele tem tudo o resto. E nós, às vezes, temos a plenitude de estar com Deus e não temos todo o resto. E isso nos cega de alguma forma e nos faz pecar, né? Porque acabamos cobiçando de alguma forma o porquê que ele tem, sendo que está no pecado. Então é uma coisa bem complexa, né? De se entender e de colocar no nosso projeto. Mas eu enxergo dessa forma. Deus já tinha do outro lado. Então você fala assim: gente, mas o mundo é muito bom, ele oferece muita coisa. Se eu for morrer mesmo, né? É assim. É um grande valor, né? Mas nessa hora a gente vai entender. Se você está conversando com o marido, ele fala assim: você fala que a gente tem que entender, tem que adorar a Deus. Mas os políticos aí não te cara. Os caras estão todos ficando ricos. Ninguém sabe que vão morrer. Eu comecei a procurar a vida. Eu comecei a procurar a vida. Mas em bom, porque ele está falando. Aí eu comecei a procurar a vida. Eu falei assim: que resposta que eu dou para ele agora? E aí eu achei que ele saiu de Deus a uma força, que ele fala que eu tinha que ver os maus, e por causa da possibilidade deles, eu pego quase só pessoa do Senhor. Então, até eu entrar no Senhor e ver para defender eles. Porque até alguém fala que os ímpios irão prosperar. E aí a gente fica: para que eu tenho que sofrer? Se a gente for olhar o mundo, Essa ideia é muito maravilhosa. Mas onde está o teu tesouro, né? Essa ideia, eu até entendi o que você falou. Você não é que você quer ser igual a eles. Assim, tipo, a ideia que as pessoas têm de querer ser igual. Mas é que a gente vai ter que passar. Assim, você olhar, você consegue perceber aquilo que eu falei no começo, que há sim um julgamento aqui na Terra, de certa forma, porque essas pessoas não conseguem ter acesso a Deus, não podem ser amadas por Ele e não desejam amá-lo. Isso é muito triste. Mas essas pessoas, elas vão achar assim: eu sou ímpio, eu acredito em Deus. Mas quando acontece algo de bom, ela agradece: obrigado, Deus. Mas quando acontece algo de ruim, nunca foi Deus que deu, foi trabalho humano. Isso é por não conhecer a Deus. Não conhecer a palavra de Deus, entende que talvez exista um Deus que criou todas as coisas, que, como algumas pessoas não acreditam no evolucionismo, algumas pessoas acreditam que Deus criou todas as coisas, mas
sem se entregar a esse Deus, sem conhecer esse Deus e sem desfrutar dele. Partindo da premissa que todos nós somos pecadores, todos nós estamos pagando por caminho do eu vou chegar nessa parte. Sim. Então, eu vou chegar nessa parte. Você falou assim, da ideia, tipo, que nós iremos sim a esse tribunal. Mas essa segunda parte, né, que eu ia entrar, que lá em Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós sim iremos ao julgamento de Deus, mas não seremos julgados em relação a ser condenado. Ou seja, nós vamos absolvidos já como iremos como absolvidos, porque Cristo paga essa dívida para nós. Não depende de mim, não depende de nós todos, mas Deus já pagou isso. Mas Jesus pagou isso na cruz. Ele nos reconciliou com Deus. Então nós vamos sim ao juízo final, ao tribunal de Deus, mas não como assim, meros espectadores também. É mais ou menos aquilo que você falou, que Jesus é um para-raio. Nós pecamos A ira de Deus. a ira e Jesus paga. Continua pagando. Ele pagou o salário. Venceu a morte. Ele pagando. É que nós E o ímpio pecador contra nós pode ser condenado pelo fato Ele vai condenar por ser pecador. Ele vai morrer por ele vai ser condenado por ser pecador. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que ele irá. É por isso que ele. É por isso que eu falo uma coisa tão. Às vezes a gente olha, você falou que as pessoas pensam isso, mas tão pequeno, tão preocupado com as coisas mandarem aqui de baixo. Porque se eu pensar que ele vai viver embaixo da ira de Deus eternamente, sem reconhecê-lo como Deus, sem amá-lo, Deus, sem eu merecer, escolhe me amar, me resgata, me tira da ira e me dá vida eterna, sem eu merecer. Isso é um motivo para que eu possa ter alegria todos os dias da minha vida e acordar feliz, independente do que eu posso fazer. Eu acho interessante porque é justamente o que você falou, né? Esse compararai, ele é um sofrimento, né? Porque no final das contas, toda vez, como você falou, que a gente peca e que a ira de Deus poderia recair sobre nós, Cristo já sofreu, ele já tomou essa condenação, né? E eu acho que uma coisa interessante que vocês falaram é que o homem que é ímpio, ele peca, né? Na verdade, parece uma coisa inversamente proporcional à nossa vida, né? Porque ele tem pensamento, comamos e bebamos que amanhã morreremos, porque depois já é. Ele não conhece a Deus, mas ele tem um senso de que alguma coisa vai acontecer. Ele não vive com Deus, não tem ligação com Deus. Então ele tem que aproveitar ao máximo. E a gente, por mais que a gente sofra com os profetas, sofreram no passado, né, viveram de forma piedosa e foram perseguidos, a gente sabe que a gente tem uma paz que recebe entendimento, mesmo em meio às provações, que a gente vai viver eternamente com Deus, né? Só que essas pessoas elas não têm uma esperança, elas não têm o que fazer. Elas querem ver o outro e agora. Só isso que elas podem fazer, tanto é que a gente vê na mídia, né, as pessoas falando que a gente tem que ser feliz, a gente tem que viver intensamente. Viva cada dia, tem músicas que falam sobre isso. Exato. Porque é Os uma últimos dias. a gente. Parece que nós gostaríamos mesmo que Jesus não fosse, então, esse para-raio para eles. Não, então, para eles. Então, é que, assim, no caso deles, a justiça de Deus, assim, quem quer, aqueles que creem neles. Aqueles que não querem, continuam sendo para-raio. O que eu acho é assim, acho que ele falou, acho que é mais ou menos o sentimento de Jonas, né? Os assírios que Deus. Exatamente, eu acho que talvez reside um pouco no nosso pecado às vezes, né? De pensar, principalmente às vezes a condenação do ímpio. A gente não espera, por exemplo, tem situações do mundo, e eu vi um testemunho essa semana, um pastor, ele estava contando sobre você lembra daqueles casos dos brasileiros lá na Indonésia que foram condenados por tráfico? Um deles foi executado, morreu e tal. O outro, o segundo, executado depois, ele foi alcançado por causa de um pastor brasileiro que evangelizou um australiano que estava preso naquele presídio. Rodrigo Goulart, né? Eu não sei o nome deles. Por causa que
ele evangelizou um australiano, esse australiano estava no corredor da morte também, começou a evangelizar o pessoal dentro do presídio, e esse brasileiro foi alcançado. Então, assim, geralmente a gente fica na discussão, realmente é justo que esse cara seja condenado, morra e vá para o inferno. Às vezes esse é o nosso desejo, sabe? O desejo dos discípulos, ó Senhor, manda descer. Quer que eu peça descer fogo do céu? Não é. E assim, a gente não tem esse pesar pela morte dos irmãos. Isso não é olhar com amor, ou assim, não olha Deus com amor, assim, a gente não olha com misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, assim, a gente deveria, na verdade, a gente olha uma pessoa indo para o juízo final, assim, seguindo esse rumo de condenação, no juízo final ele vai ser condenado, a gente até o último minuto ele deveria desejar a salvação dessa pessoa. O nosso amor com essa pessoa já foi perde talvez esse fervor, sabe, de desejar que a pessoa não seja condenada e que isso cubra ela. É muito gente também generalizar o ímpio como somente uma pessoa que faz o mal. Porque tem gente que não segue a Deus, porque faz o mal. E ela tem uma vida bacana. Vive, você entendeu? Tipo, sem muita regra. Mas ela também faz, ela também não pratica o mal. Não é generalizar, né? Divide, fazer um divisor de água. O cristão é bom e o ímpio é sempre mal. Você pensa nas coisas mais. Porque é que assim, Pensa que você fala de você fala de ladrão, né? Não é assim. Não é. Porque assim, tem várias pessoas que não matam, não roubam, assim, doam, assim, fazem coisas que agradam a Deus, mas permanecem debaixo da ira de Deus. Elas fazem isso, sim, mas não fazem com o propósito de glorificar. Aliás, quando nós pensamos em fazer alguma coisa, a gente faz com que glorificar a Deus. Quando alguém, assim, uma pessoa ímpia, que ainda permanece debaixo da ira de Deus, faz alguma coisa boa, mas isso também nos faz pensar que não estamos debaixo da ira de Deus, mas estamos sendo infernos. Assim, por não fazer essas coisas? Às vezes. Nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus. Porque tudo que nós funciona na nossa vida, em relação a todas as coisas, trabalho, estudo, ir visitar o orfanato, doar roupa, eu pegar meu salário, que também é pouco para mim, mas eu quero ajudar uma outra pessoa. O objetivo central disso ele é único, ele é Deus. Eu quero fazer porque o meu coração está em Deus. Então eu levo o meu pensamento para Deus para poder resolver desse jeito. Eu levo o meu pensamento para Deus e vivo a minha realidade de uma forma que irá glorificá-lo. Eu acho que Deus não nos deu o poder de nós sermos tratados do outro, exatamente porque nós achamos que o nosso pecado é sempre menor do que o pecado do outro. Às vezes você faz eu faço a mesma coisa que o ímpio faz. Eu olho para o ímpio, eu acho que o pecado dele é enorme, mas eu também estou fazendo a mesma coisa porque eu estou achando que o meu pecadinho é um pecadinho, o dele é um pecadão, o meu é um pecadinho. Mas o nosso egoísmo nos segue de uma tal forma de achar que só o outro está pecando. Por exemplo, o adultério, por exemplo. Muita gente por aí, que eu converso com pessoas por aí que não são, eles não acreditam que o adultério seja pecado. E a Bíblia não fala que Deus perdeu o tempo da ignorância? E aí, como fica? Você fala das pessoas que cometem adultério dentro da igreja? Não, fora da igreja. Muitos ímpios não sabem que o adultério é pecado. Eles acham que é uma coisa normal. Não, é errado. Porque assim, é que às vezes a gente julga. Você fala para você que está errado. Vai, se ele desconfiar que você está adulterando, o que ele vai fazer? Não pode. Imagina. De certa forma, não permanece a graça comum de Deus. De certa forma, é que nós fazemos esse paralelo, como se algo desagradasse mais a Deus do que alguma coisa. Por exemplo, ali Jesus, ali no Sermão do Monte, ele ensina sobre sobre o homicídio. Ele fala, aquele que ofende o seu irmão está usando da mesma forma daquele que agrediu ou chegou a matar aquela pessoa. Para
Deus não há diferença. E por que não há diferença? Porque naquele contexto, ele está mostrando que é de dentro do coração que procedem os nossos desígnios. É isso que Deus quer tratar. E o nosso coração, como pecadores, é mau perante Deus, fazendo coisas que possam agradar a Ele, sendo ímpio, fazendo coisas boas, né? Que você fala que agrada a Deus, mas continua sendo um coração sujo. É isso que Deus quer trabalhar na nossa mente. O nosso coração, o coração e mente. Então, alguém fazer algo aparentemente ruim, fazer algo aparentemente bom para Deus, ele continua debaixo da ira de Deus. Porque continua sendo um pecador, nasceu no pecado. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas eu acho que nesse caso, assim, não é aquele negócio que a gente tentar entender, tipo, parece que a gente tem mentalidade de filho pródigo, né? Mentalidade do irmão do filho pródigo, não do irmão. Tipo, o carinha sofreu até que chega, se arrependeu e voltou. Só que ele teve um processo, se arrependeu e voltou. E a gente tem aquela mentalidade, poxa, ele não merece, ele fez coisa errada, isso aqui. Eu estou sempre fazendo certinho, mas poxa, ele vai agora vai vir desfrutar de tudo, você não está fazendo nada. Essa parábola, então, mas ele não assim parecendo algo de merecimento. A gente não mereceu nada, nem você não fazendo nada errado. Deus te ama. Deus resolveu te amar. Amor foi o mesmo. Da mesma maneira, naquela parábola que fala daquele trabalhador da vinha, aquele que começou a trabalhar em determinado horário, eles começaram a trabalhar de manhã, e aí passou determinada hora, os outros, ele chamou mais gente para trabalhar na vinha, e aí chegou faltando uma hora para acabar o dia, chamou mais um para trabalhar no dia, e no final de tudo, Deus fez uma obra para todos. E então, é graça, é a graça de Deus. Isso é merecido, Mas a diferença de quem não usufruiu a vida inteira de Deus é que ele não viveu as bênçãos durante toda a vida. Isso é triste para ele. Então, tudo bem que no final da vida ele foi salvo e graças a Deus por isso, mas você viveu dia a dia com Deus e gozar das bênçãos que Ele nos dá dia a dia e conseguir enxergá-las e ser grato por elas é imensurável. Ele sabe isso melhor para mim, então. Eu fiz todas as coisas para agradar o meu Pai, para agradar o meu Senhor. Triste para ele que aproveitou pouco disso. E aí nós vamos falar disso aqui para frente, sobre essas coisas que serão cobradas de nós no dia do juízo. Ele vai receber o mesmo prêmio no final, que foi ele que conquistou também. E não foi ele que conquistou. Aliás, a salvação, quem conquista é Cristo. Eu não conquistei nada. Mas eu não matei nada, mas eu fiz boas obras. Boas obras são consequências de uma vida de amor, de temor ao Senhor. Uma vida que é o que a gente estava falando, assim, que faz boas obras. Ele glorifica a Deus? Ele não tem essa intenção de glorificar a Deus, mas ele glorifica a Deus porque todas as coisas glorificam a Deus. A flor glorifica a Deus, o cachorro glorifica a Deus, como? Sem cachorro. O leão glorifica a Deus. Todas as coisas são glorificadas. Então, todas as coisas criadas por Deus são glorificadas por Ele. Que funciona. Mas imagine um rei que ele tem os seus servos dentro do alto palácio e todos glorificam ele, todos os servos. E dentro do palácio dele, ele tem os filhos dele. Ele ensinou a amá-los. Esses filhos o amam. Ele recebe maior glória desses filhos do que os outros servos. Então todas as coisas glorificam a Deus de verdade. Isso é verdade. Mas o grau de glorificação maior é quando a gente tem a intenção de fazer essas coisas. A gente faz porque a gente ama a Deus. Isso não vem em nós. Irmãos, eu fico pensando que hoje é domingo, o pessoal está jogando bola, está comprando as carnes, o churrasco, não vontade de fazer. Mas estamos aqui porque entendemos que pertencemos ao Senhor e Ele é o sentido da vida. Estar aqui não deve ser somente um fato ou uma rotina, assim, dominical de vida aqui, mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor. É isso que me motiva a vida. É isso que me motiva a acordar cedo e aprender mais da palavra do Senhor. Amanhã eu continuará minha vida com Deus no meu trabalho, nos meus estudos, porque eu estou vindo adorar, aprender mais e compartilhar a palavra de Deus com vocês, com a igreja, que pertence também a Ele, que é o cabeça da igreja. Então, desfrutar de Deus
graças a Deus, tive a oportunidade de assim, ser aprendido na palavra de Deus desde pequeno. Minha mãe já não, depois de mais tempo. Mas, pelo menos, eu sinto que ela sinta a falta dela, porque ela não conhecia Deus. Ou sinta a saudade de Deus. Porque o maior momento de alegria é agora. E, só para a gente dar continuidade, para eu conseguir terminar, o que será julgado no dia do juízo final? O que será julgado naquele dia? Vamos abrir lá em Coríntios 5:10. 1 Coríntios 5:10. Coisas que fizemos que desagradam a Deus, coisas que agradam a Deus, como a gente acabou de ler em Mateus, como o cuidado da pessoa, o cuidado de demonstrar esse amor ao próximo, essas coisas serão consideradas no tribunal de Deus. Mas, inclusive, os nossos pecados. Mas, como eu disse, eles não serão apontados para a condenação daqueles que amam o Senhor e estão em Cristo, mas sim para a revelação dessas coisas, as coisas que estão ocultas. Mas o mais legal disso é que, como se Deus puxasse o nosso extrato de tantas coisas que fizemos que nos desagradou, e Ele virasse para nós e dissesse: está pago.
vai naquele versículo de Mateus 25:34, falando então que naquele dia ele dirá: venham benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Então, o que deve me motivar é saber que mesmo salvo em Deus e perdoado, eu estarei no juízo sim de Deus, diante do trono dele. O que eu fiz de errado será apontado, Deus irá cobrar de mim isso, mas a dívida foi paga, sem merecimento algum. Isso é o que eu estava falando. Quando a gente para e pensa nas coisas deste mundo, o que pode trazer alegria para nós aqui, talvez não uma boa posição financeira, não pode ser errado, mas saber que somente nessas coisas muito pequeno comparado com o que Deus nos oferece. Mas Deus vai oferecer isso para mim lá na frente, eu não sei nem como Deus vai voltar. Não, a gente pode desfrutar de Deus aqui e agora. Trazer o reino dele aqui e agora. Quando fazemos a vontade dele, estamos trazendo o reino dele aqui nesse mundo. E saber que nossos pecados são perdoados e ouvir isso da boca do rei, isso deve trazer alegria ao nosso coração. E quanto ao destino dos ímpios, vamos ver Apocalipse 14, versículo 10. E outra pessoa abre para mim em Apocalipse 4:9. Apocalipse 4:10 e versículo 11. E outra pessoa abra em Apocalipse 4:9. Não, 4:9. É 14:10 e 11 e outro. Isso. Quando esses seres viventes serem glória, como reações de graça, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E o 14 e o 4:9. Quer dizer, o 14:10 e 11. Também está pedindo que se acha preparado sem mistura no cárcere de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos os santos, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e as imagens, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. A sua versão não tem os séculos dos séculos. Você passou por esse versículo, né? O pessoal só quer comparar esses dois versículos que fala que Deus ele vive pelos séculos dos séculos. E o destino dos ímpios, eles viverão essa prova. Os 24 anciãos prostarão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono e proclamarão. Então, quando o ímpio foi lançado no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos, essa fumaça que está falando em Apocalipse, que prevalecerá pelos séculos dos séculos, compare esses séculos dos séculos com o viver de Deus pelos séculos dos séculos. Então será um lugar de tormento eternamente comparado a Deus. Se Deus é eterno, as pessoas também viverão eternamente debaixo da ira de Deus. Eu não sei o que será o lago de fogo. A Bíblia fala que assim terá fogo, terá trevas e terá enxofre. As pessoas serão atormentadas. E isso será pelos séculos dos séculos. Olhar para essas coisas, estou lembrando aqui que eu falei no começo, que o objetivo dessas aulas sobre escatologia, por que Deus quer que eu saiba dessas coisas, é olhar para frente, eu olho para o juízo final, para as coisas que irão acontecer, baseado no que foi escrito no passado, na palavra de Deus, para que hoje a minha mente possa haver transformação.
Ou saber que uma pessoa irá passar os séculos dos séculos longe de Deus. E talvez a gente fala, a gente já acaba se acostumando com isso, mas já pode pensar numa pessoa que você conhece? Um parente seu? Talvez um amigo seu de trabalho? Essas coisas deveriam me motivar a falar da palavra do Senhor. Não sei se essa pessoa será salva ou não. E eu não posso julgar isso, porque eu não sou o juiz disso ou não. Mas a motivação por querer mudar minha vida hoje, saber disso, de saber que Deus irá revelar os meus pecados, eu vou chegar junto com Ele e Ele vai falar as coisas que eu fiz, devem causar mudança em mim. Devem não aumentar essa lista, mas aumentar a minha luta contra o pecado. Deve ser cada vez mais forte. E eu saber que pessoas irão passar os séculos dos séculos, já estão vivendo debaixo da lei de Deus, mas agora em lugar de tormentos, sem poder se chegar a Deus eterno, deve me motivar a pregar a palavra do Senhor. Deve me motivar a querer que outras pessoas de outros países também entendam bem quem é o Senhor. Isso é a obediência a Deus, do ir de pregar o Evangelho, e também sobre o amor ao próximo. Se eu não prego a palavra de Deus, eu mostro quanto eu não gosto das pessoas, eu estou mais preocupado comigo mesmo. Então, não depende de mim condenar essa pessoa, mas o que eu posso fazer é apresentar esse Senhor. Seria tão importante na minha vida, se eu conseguir enxergar que eu estava bem debaixo da ira de Deus, e agora eu posso desfrutar disso. Se isso realmente é importante para mim, por que então não pregar e ensinar a palavra de Deus às outras pessoas? Então, que o objetivo dessa aula, como de todo esse estudo de escatologia, é mudar a nossa mente hoje. Nós vamos olhar para essas coisas, esses acontecimentos que a Bíblia nos mostra, o que irá acontecer conosco e com os ímpios. E que isso nos motive a mudar a nossa vida hoje. Amém? Vocês querem comentar alguma coisa? Vamos lá. Obrigado, José. Só queria comentar para a vida das pessoas que entendem, sempre é a teoria da sexualidade. É uma questão que nós temos muitas pessoas que, por exemplo, a palavra loucura, ele fala assim, porque as pessoas sempre, conseguir coisas melhores do que a gente, papai, você só, você quer dar correto, você só com mais a linha, eu vejo como essas palavras de loucura. E isso, a habilidade que essas pessoas têm, Deus, de desenvolver as coisas, a gente vê na arte, nas músicas, em muitas outras coisas, na verdade isso é uma armadilha para eles. Se não me engano, exatamente. Desvia o foco. Como que ele vai se arrepender de uma coisa que é boa? Que dá cultura, que dá conhecimento, expertise, como que ele vai se arrepender? Aí não é Deus. Tudo que não aponta para Deus, aponta para nós, isso não edifica. Confunde mais ainda. Então, que Deus abençoe. Eu gostaria de orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deixa saber sobre a tua palavra. Senhor, obrigado porque somos miseráveis, não merecemos o Senhor, mas o Senhor resolveu nos amar. Que isso seja um motivo de alegria em todos os nossos dias, independente de circunstâncias no caminho que estamos vivendo. O Senhor é a nossa verdadeira dignidade. Senhor, eu também peço, nos ajude, Senhor Deus, a não nos acostumarmos com o pecado. Sabemos que seremos cobrados disso no teu dia, no grande dia, o Senhor julgará este mundo. Ó Deus, não queremos mais se entristecer. Nos ajude a ter uma vida reta diante do Senhor. E nos ajude para que, mais do que palavras, possamos pregar a tua palavra aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. O Senhor nos apresentou quais serão o fim dela.
Mas não queremos, Pai querido, que a tua palavra seja pregada, que nos empenhar a isso. Nos ajuda, Senhor Deus, eu te peço. No nome de Jesus. Amém.